Então, ser uma empresa bootstrap não é algo tão vantajoso. E agora, o que eu preciso ter para deixar de ser? Já ouviu falar de empresa bootstrap? Aquela empresa que cresceu somente com capital próprio, nunca captou recursos de terceiro, bolsa, investidores, às vezes não capta recursos de forma massiva em empréstimos, financiamentos. Tem muita gente que se orgulha de falar que é uma empresa nesse formato, que é uma empresa que cresceu com capital próprio. Mas sabe qual é o problema? Ser uma empresa que cresce com capital próprio pode te deixar para trás. E eu estou lembrando disso e trazendo isso aqui porque essa semana a gente teve que conversar com uma empresa sobre captação de recursos de forma um pouco mais agressiva e sobre o que o banco solicitou nessa captação de recursos. Mas só para a gente separar esses dois assuntos, primeiro, qual o problema de ser uma empresa bootstrap? E depois eu vou falar do que você precisa para deixar de ser, buscar capital. Pelo menos um fator importante, que foi o que a gente discutiu na última semana com esse cliente. Ser uma empresa bootstrap é um problema muito grave quando o seu concorrente, o seu mercado, não atua da mesma forma. Se você estiver no mercado, e sinto muito, gente, mercado de tecnologia hoje é commodity. Então, se você tem um mercado que tem algo em comum, algum produto que ele oferece que ele é comum entre as concorrências, se você trabalha com capital próprio e o seu negócio não gera uma capacidade massiva de caixa, e pensa o seguinte, o próprio Google utilizou de investidores, o Facebook, a Apple, grandes empresas utilizaram de investidor para trazer recursos e a partir disso investir em crescimento. Se você está no mercado onde o seu concorrente faz isso, ele vai ter mais recurso para captar profissionais de qualidade, capacitar profissionais, melhorar processos, investir em tecnologia, ser mais agressivo em marketing, ser mais agressivo em comunicação e distribuição do produto. Então, em vários fatores que são extremamente estratégicos, que você pode avaliar eles, pega aquela boa e velha máxima lá de Porter das 5 forças. Se você tem uma empresa que investe muito mais nisso, tem muito mais capacidade de investimento nisso, e você, para não arriscar, não quer captar recurso ou para não diluir parte do seu patrimônio, você não quer captar recurso para crescer mais rápido ou para investir no mercado, muito provavelmente você vai ser esmagado pela concorrência. A concorrência vai se estruturar, vai ter muito mais capacidade de crescimento, e provavelmente o seu negócio vai ficar para trás, seja em tecnologia, seja em comunicação, seja em marketing, ou seja apenas na memória das pessoas que são seus clientes. Então, ser uma empresa bootstrap não é algo tão vantajoso. E agora, o que eu preciso ter para deixar de ser? Primeira coisa, ser atrativo. Você precisa ser atrativo para investidores ou até mesmo para bancos colocarem dinheiro em você esperando ter um retorno com mais dinheiro. É a mesma coisa tanto para um banco quanto para um investidor. Uma vez eu ouvi uma frase muito boa de um gestor de uma carteira de investimentos, que eu estava falando com ele sobre velocidade de crescimento, que talvez o time não ia suportar aquela velocidade de crescimento que ele queria que a empresa tivesse, e ele me respondeu o seguinte: Carlos, aqui ninguém nunca sonhou em ter uma empresa nesse ramo. A gente entrou nesse ramo por causa do retorno financeiro. Eu não sonhei em ter uma empresa, seja de comunicação social, seja uma empresa de tecnologia. Eles não sonharam em ter uma empresa daquilo. Não tem uma questão de propósito por trás daquilo para o investidor. O investidor é uma questão numérica. Eu coloco dinheiro e tiro mais dinheiro. Então, primeira coisa, você tem que ser atrativo. Mas uma segunda coisa que é operacional, que é nisso que a gente atuou mais nesse caso, é o seguinte: ter DRE é legal, ter uma boa DRE financeira, uma boa DRE contábil que reflete o resultado da empresa, ter um bom balanço que demonstra que a empresa tem uma certa saúde financeira e automaticamente ter bens ali para garantir se caso for necessário. Mas tem uma coisa que é muito importante que as pessoas esquecem, que é o fluxo de caixa. As pessoas só vão apostar numa empresa se eles entenderem que ela tem capacidade de gerar caixa. E se você não tem um fluxo de caixa bem desenhado e bem sustentado, ou seja, seu fluxo de caixa é planejado sobre uma coisa realista, você não vai conseguir captar recursos, porque as pessoas não vão acreditar que você, por mais que tenha uma estrutura bem feita, tenha uma boa gestão financeira, tenha um bom resultado e tenha uma empresa saudável, dependendo da quantidade de recursos que você quer captar, para você ter esse crescimento que você espera, para você captar o recurso e crescer, você tem que ter uma projeção de fluxo de caixa. Senão você vai captar o recurso, vai investir e não vai ter capacidade de arcar com as parcelas, arcar com o retorno. Então, esse vídeo eu trouxe só para vocês poderem entender que fluxo de caixa não é uma ferramenta para fazer só interna, com números ali no Excel, que você como gestor sabe do que está falando, que o seu chefe, o dono da empresa sabe daqueles números, ou você empresário sabe que aquilo ali é real, então você pode avaliar o fluxo de caixa a partir daquilo ali. Não, você tem que estar preparado
para ter um fluxo de caixa com sustentabilidade, que não seja uma argumentação frágil. O que é uma argumentação frágil? É aquela argumentação que a cada 2, 3 perguntas sua argumentação caiu por terra. Você não consegue sustentá-la por muito tempo. Então, é necessário fazer um fluxo de caixa não só para dentro da empresa. O fluxo de caixa ele tem que ter uma visão interna e externa. Você tem que ter capacidade de pegar esse fluxo de caixa, mesmo que simples, ali, que mesmo que ele não seja extremamente robusto, inovador, mas que seja algo, o básico, bem feito, ele seja sustentável, ele tenha embasamento, ele tenha metodologia e que ele tenha credibilidade. Então, esse vídeo aqui, só para falar um pouco sobre essa questão de captação de recurso e a importância disso para o crescimento das empresas no dia a dia, eu só queria trazer isso para vocês de forma rápida e também pontuar esse aspecto. Uma empresa bootstrap pode parecer bonito quando você coloca isso num cenário de capacidade, self-made man, o homem que se faz sozinho. Então, mas não se apega nisso. Não se apega nisso no dia a dia, porque o seu concorrente não vai se apegar e ele vai usar de pessoas que vão pressionar ele a crescer rápido, pressionar ele a ter um bom fluxo de caixa. E você que já tem essa visão e quer captar recurso, não foca em ter um fluxo de caixa só para dentro do seu negócio. Mesmo você que hoje não está pensando em captar recurso, mas no futuro pensa daqui a 2 anos, 1 ano, comece a preparar seu fluxo de caixa agora. Comece a preparar sua gestão financeira agora, para que quando você chegue lá, você tenha um fluxo de caixa que foi projetado no passado e foi realizado. Ou seja, mais uma argumentação para você poder mostrar que tem consistência o seu planejamento. Eu vou ficando por aqui. Esses vídeos são vídeos curtos aqui no canal, somente para ter essa visão rápida de gestão financeira. E que eu quero começar essa nova série agora, dia a dia, soltando materiais sobre assuntos que acontecem no dia a dia da Pro Resultado. Como eu não consigo fazer isso no dia, eu trouxe todos os materiais para casa, anotei tudo, para cada dia da semana eu anotei tópicos específicos daquilo que aconteceu e eu vou trazer aqui, como esse assunto. Uma empresa que tinha um bom fluxo de caixa planejado internamente, que tinha uma gestão financeira até certo nível organizada, mas o banco, na hora de solicitar um certo recurso, pediu para ele um balanço, pediu uma DRE, mas também pediu um fluxo de caixa para sustentar aquele investimento que ele alegava precisar para crescer cada dia mais dentro da operação dele. Então não pense de forma interna, não olhe para suas demonstrações financeiras, suas análises somente internamente. Pensa no futuro, pensa daqui a alguns anos que você pode precisar de um dinheiro, precisar de um capital para crescer mais rápido ou para recuperar sua empresa. Então tenha demonstrações financeiras, ferramentas de gestão financeira, relatórios, uma estrutura financeira consistente e que você possa no futuro utilizar isso como ferramenta para mostrar a capacidade financeira do seu negócio. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui. Se quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, segue a gente lá no Instagram, assina o nosso canal aqui no YouTube ou segue a gente aqui no YouTube, porque a partir de agora eu vou dar uma acelerada muito grande na estrutura nossa de comunicação e eu quero colocar todos os dias conteúdos aqui no canal. E a realidade é que não vai. Não adianta você tentar implantar o Office sem um planejamento.